E aí, gente, como vocês estão? Tudo bem? Muita alegria estar aqui mais uma vez para falar do quê? Do melhor tema do mundo, LGPD nos cartórios. E o tema de hoje, ele é um tema que, bom, podemos dizer que ele já deu muita complicação e hoje ele é um tema que já está superado, né? Entende-se como superado. Mas então, se está um tema super superado, por que você está trazendo este tema para um vídeo aqui no YouTube? Porque, como tudo na Lei Geral de Proteção de Dados, os conceitos devem ser compreendidos. Então, eu ainda não falei isso aqui, mas já estou falando, vocês vão me ouvir falar muito. Entender a Lei Geral de Proteção de Dados é essencial para aplicá-la corretamente. Então, os conceitos, princípios, principalmente, devem ser compreendidos para vocês entenderem como praticar, como aplicar isso no dia a dia e principalmente as decorrências, né? O que acontece em detrimento desses conceitos e princípios. E hoje nós vamos falar de uma figura super importante, a segunda mais importante depois do titular de dados pessoais nos cartórios, que é a figura do controlador de dados pessoais nos cartórios. Vamos lá. Bom, então vamos lá para o tema. Vamos falar hoje de uma das figuras principais da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa figura, como eu disse na introdução, depois a figura principal, maior de todas, que é o titular de dados, que somos nós, né? Então, o que é importante sempre ressaltar quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados? É importante dizer, nesse pensamento inicial, que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio de forma alguma, proibir que se usem dados pessoais. Pelo contrário, né, muito pelo contrário, ela veio garantir que se usem dados pessoais, porém de uma forma mais correta, de uma forma mais segura, de uma forma mais confiável. Para quem? Para os titulares de dados pessoais. Então, quando nós pensamos em Lei Geral de Proteção de Dados como cartório, nós pensamos: "Meu Deus, temos muitos dados pessoais aqui dentro, é uma responsabilidade imensa", e, arrumando o microfone, de fato é uma responsabilidade muito grande para os cartórios, que são os maiores repositórios de dados pessoais do Brasil. Já falei isso, nunca de falar, porque a importância é muito grande, né. Então, assim, tem que ser dada a devida importância, porque é uma questão, de fato que deve ser levada a sério, né? São muitos dados pessoais sensíveis, enfim, né? Muitos dados pessoais mesmo. Então, eu tô falando isso mais uma vez só para vocês lembrarem que precisa se adequar para ontem os cartórios. E, enfim, né? Os titulares somos nós, né? Cada um de nós. Então, quando a gente pensa que veio uma lei para regulamentar o uso do meu dado pessoal, do seu dado pessoal como delegatário, do seu dado pessoal como escrevente, é confortante, né, não é reconfortante falar: "Nossa, que bom, realmente tem uma lei que me protege, tem uma lei que impede que fiquem me enviando me ligando do telemarketing". O pessoal brinca que quando é de São Paulo 011 nem atende mais, e eu sou de São Paulo e eu posso dizer que eu também não atendo. Então, assim, inúmeros dados pessoais que ligam e você fica: "Meu Deus, de onde essas pessoas tiraram os meus dados?". Lojas, né, oferecendo produtos. Hoje nós podemos ter este primeiro pensamento, que eu faço isso com todo mundo que me manda mensagem agora. Onde você conseguiu o meu dado? Então, é uma lei protetiva para nós, né, titulares de dados pessoais. Então, a figura principal dessa lei, sim, são os titulares. Então, por que eu digo isso, né? Porque é óbvio, né, que a lei veio regulamentar o uso dos nossos dados pessoais, então o uso dos dados a utilização dos dados pessoais dos usuários dos cartórios, mas também dos funcionários, mas também do próprio delegatário, e a gente vai ainda falar mais sobre isso. Mas a questão é exatamente essa. Hoje, como titular de dados pessoais, eu, vocês, cada um de nós, temos diversos direitos trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Esses direitos estão no artigo 18. Então, em detrimento disso, tem diversas decorrências, né, documentos necessários, ações necessárias a se tomar, exatamente porque o titular de dados, nós, estamos no centro dessa lei, brilhando ali com a coroa na cabeça, porque nós somos os reis dessa lei, né.
E, enfim, essa de fato, sem dúvida, é a figura mais importante, os titulares de dados pessoais. É por isso, né, que foi criada esta lei, por causa dessa figura. E a segunda figura mais importante dessa lei, sem dúvida nenhuma, é uma figura chamada controlador de dados pessoais. O que é importante ressaltar, que eu ressalto isso toda vez que eu vou falar, que eu vou dar aula sobre o tema. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei conceitual e principiológica. O que é que isso significa, Laura? Significa que ela não traz um checklist de tudo que deve ser feito, de cumpra todos esses requisitos 100% de acordo, não. Ela traz conceitos e princípios que no meio do texto inteiro, assim, da própria Lei Geral de Proteção de Dados, eles vão refletir. Então, o começo da lei ela é importantíssimo. Então, artigo 5º, nós temos milhões de conceitos específicos, que é super importante para que as pessoas entendam, né, do que aquela lei vai falar, é importantíssimo. Então, comecem pelo artigo 5º a ler a lei. Depois nós temos os princípios importantíssimos. Por quê? Porque, como eu disse, essa é uma lei principiológica. E isso significa o quê? Que é uma lei baseada em princípios. Então, nós vamos trazer aqui todos os princípios em vídeos também. E é importantíssimo porque, como eu disse, é uma lei de princípios. Então, para entender como vocês devem agir no dia a dia, vocês têm que entender os conceitos e os princípios. Por isso que a gente está aqui começando bem do comecinho. E essa figura importantíssima é uma das figuras mais importantes. Nós temos algumas outras que vou trazer em vídeos depois também. Mas essa é uma figura de suma importância. Por quê? Essa figura é a figura que mais teria responsabilidade sobre os dados pessoais que estão em seu poder, em sua posse, né? Vamos dizer assim. Então, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ó, temos aqui o artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados, estou mostrando aí para vocês, essa é a LGPD. Então, artigo 5º é onde nós temos, como eu falei para vocês anteriormente, os principais conceitos sobre a LGPD. É praticamente um glossário da lei, então se você não sabe o que é certa palavra, você vai no artigo 5º que eles vão estar explicando, né, ainda que de uma forma superficial, eles vão explicar sobre o que é, né, este conceito que eles estão falando no resto da lei. Então, comecem pelo artigo 5º, depois vão para os próximos artigos, porque este artigo é importantíssimo para começar, para você que nunca viu, ou para você que quer entender um conceito mais específico. Bom, começamos aqui então no artigo 5º, no inciso 6º, nós temos a figura do controlador, que é a figura que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Então, quem é o controlador? É toda pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Ok, por que é tão importante falarmos sobre esta figura? Esta figura, como eu falei, é a segunda mais importante depois dos titulares, porque é essa figura que vai determinar tudo o que pode ou não pode ser feito com um dado pessoal. Então, a partir do momento que a gente determina quem é esta pessoa física, essa pessoa natural ou jurídica, é esta figura que terá a maior responsabilidade sobre os dados pessoais que estão em seu poder, em sua posse. Então, o momento que você define essa figura é muito importante por questão de responsabilização. Importante ressaltar isso aqui. O que acontece? Na questão empresa, na questão fora do extrajudicial, às vezes é mais difícil de delimitar essa figura. Por quê? Porque nós podemos ter uma figura chamada co-controladores, então que são dois controladores, então os dois responsabilizam. Enfim, acontece muita coisa até você ter certeza de quem é a pessoa que tem as principais decisões sobre os tratamentos de um certo dado, depender de onde coleta, como coleta, para quem vai, o que é feito nesse inteirinho aí, a empresa que recebe faz o quê, a depender de que tipo de tratamento ela faça, ela também vai ser controladora, enfim. A delimitação às vezes não é fácil, mas aqui no extrajudicial é diferente, mas mais ou menos. Nós também temos implicações e discussões que eu vou explicar para vocês. Então,
o que aconteceu, então, que levou a essas discussões e como isso foi resolvido. Bom, já disse então que é uma segunda figura mais importante da lei, é a figura que vai se responsabilizar. Essa figura, eu digo se responsabilizar porque é se responsabilizar mesmo. Produzir certos documentos que a lei determina que o controlador deva ter. Então, são diversos documentos. Quando vocês forem procurar na lei controlador e forindo, aparece inúmeras vezes. A responsabilidade é bem grande. E a responsabilidade da questão das multas e questões administrativas trazidas pela LGPD também vão, em regra, recair sobre o controlador. Então, nós temos também uma questão solidária com operadores, mas a figura de maior responsabilização é o controlador de dados pessoais. Então, é importante ressaltar isso. E aí, vamos, né, continuar entendendo essa figura para entender qual foi a problemática que isso gerou no extrajudicial. Bom, o que acontece? Primeiro, né, já logo de cara, cabe ressaltar que quando fora do extrajudicial, então em uma empresa, por exemplo, nós definimos que aquela empresa é a controladora dos dados pessoais do seu cliente, por exemplo, dos seus usuários, essa empresa vai ser como um todo considerada controlador. Então, o diretor da empresa é controlador, o CEO da empresa é controlador, os funcionários daquela empresa são controladores. Todo mundo que está que ali habita é considerado controlador também. Então, é uma figura, é um bloco, né? Então, o controlador, assim como o operador, fora do extrajudicial nas empresas, quando você para analisar, é o todo. Então, entendido que, né, deve-se entender o controlador como um todo, cabe ressaltar que os funcionários não são operadores de dados pessoais. Então, se você não sabe o que é um operador de dado pessoal, procura ali no artigo 5º e depois volta aqui, ou já, não sei quando você está vendo esse vídeo, já procura que com certeza já falamos sobre esse tema, que é uma figura importantíssima também dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Enfim, voltando ao controlador, que é entendido como um todo, esse funcionário não é operador de dados pessoais, nós temos este bloco, então, entendimento. E o que acontece? Vamos voltar para o extrajudicial. Os cartórios ou o extrajudicial em si foi lembrado, as serventias foram lembradas quando da produção da letra da lei da LGPD. Ótima notícia, achei maravilhoso, fiquei emocionadíssima quando eu li. E o que acontece? Vamos ali para a lei para dar uma olhada. Nós temos no artigo 23, capítulo 4 ali, olha que importante, do tratamento de dados pessoais pelo poder público. Então, aqui ressalta-se, nós estamos dentro do capítulo que se refere a poder público. Então, olha o caput do artigo 23. Tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público. Então, ali ele está falando na LAI, né, Lei de Acesso à Informação, deverá ser realizado para atendimento de finalidade pública, persecução do interesse público e com o objetivo de executar as competências legais e cumprir as atribuições legais do serviço público. O que ele quer dizer aqui com tudo isso? Que o tratamento de um dado pessoal pelo poder público só poderá ser realizado única e exclusivamente para atingir a finalidade pública, o interesse público, a persecução do interesse público. Isso vai gerar muita questão ainda para os cartórios que nós ainda vamos ver. Então, voltando um pouquinho para a lei, nós temos no artigo 23 o parágrafo 4º, que foi o que trouxe ipsis literis os serviços notariais de registro. Então, olha lá, serviços notariais de registro exercido em caráter privado por delegação do poder público terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas referidas no caput deste artigo. Então, o que isso significa? Mais do mesmo para quem conhece o extrajudicial, que é, como eu disse anteriormente, o cartório ele está ali sendo exercido como um serviço público de caráter público. Então, não é novidade para ninguém isso, né? Sabemos que as serventias extrajudiciais de um cartório têm caráter público e exerce uma função pública. E o que acontece? Vamos agora à polêmica. Então, vamos lá. Qual é a polêmica aqui que
gerou tanta discussão no começo, quando a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor. O que acontece? Bom, primeiro ressaltando novamente que vocês viram que os cartórios estão ali dentro da seção de poder público, então temos sim esse entendimento que o cartório é um serviço público, por mais que seja óbvio, né? Tá ali, tá dizendo isso. E o que acontece? Os demais órgãos, podemos dizer assim, que decorrem do poder público por desconcentração administrativa, então aqui, por exemplo, Ministério Público, por exemplo, os tribunais estaduais, enfim, temos diversas figuras de poder público, né, órgãos que são do poder público e estão ali em desconcentração administrativa com esse intuito, né, com essa chancela de poder público, assim como os cartórios. E, enfim, nessas figuras, então, por exemplo, o Ministério Público, por exemplo, o Tribunal, vamos usar aqui de exemplo, qual é o entendimento em relação à LGPD? O entendimento é igual nas empresas. Essas figuras são vistas como um todo. Então, todo o tribunal, os juízes, os escreventes, os estagiários, a recepcionista, todo mundo que está ali dentro do tribunal, por exemplo, ou do Ministério Público, ou de qualquer outro órgão por desconcentração administrativa que tenha essa chancela de poder público, são entendidos como controladores, como um todo. Então, aqui, como nas empresas, não se separa uma figura específica. Então, já tivemos no início um tribunal estadual que nomeou uma pessoa como controladora, outros como operadores, enfim, foi uma confusão, já foi resolvido, mas isso teve até nos tribunais essa dificuldade de compreender exatamente como essas figuras se enquadravam. Então, se nós formos seguir esse entendimento, essa compreensão, que as figuras que estão ali, como poder público, por desconcentração, né, do poder público, com essa chancela de poder público, são entendidas como um todo, como controladores, os cartórios que estão nesta mesma toada também são controladores como um todo. Então, a figura inteira dos cartórios são controladores. É um pouco óbvio, né? Mas não. É exatamente aqui que se instaura a discussão. A figura do delegatário, como eu disse, ela é uma figura extremamente sui generis na legislação brasileira. Então, nós temos uma pessoa natural que está exercendo um serviço público por delegação deste poder público. Então, isso está no artigo 236 da nossa Carta Magna, da nossa Constituição Federal. Então, lá ele fala que os serviços notariais de registro serão exercidos em caráter privado, né, por uma pessoa natural, por delegação do poder público. Isto posto, então, como mantendo o padrão de figura super sui generis da legislação brasileira, nos cartórios, nas serventias extrajudiciais, o pensamento não será o mesmo. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, nós temos no artigo 236 da Constituição Federal essa delegação dos cartórios, né, deste poder público, delegando a uma pessoa natural, uma pessoa privada. Então, aqui, quem é o controlador de dados pessoais de um cartório, por este motivo, é única e exclusivamente o delegatário do cartório. Então, essa pessoa natural que recebeu esta delegação do poder público, então, ou o oficial ou o tabelião, será ele única e exclusivamente o controlador de dados pessoais da serventia. Então, aqui, os funcionários do cartório, eles não vão se equiparar a controladores como ocorre nos outros órgãos do poder público por desconcentração administrativa, como eu falei. Então, por exemplo, os juízes, enfim, estagiários, qualquer um que esteja ali dentro do órgão, todos são controladores. Como um todo no cartório, isso não acontece. Então, os funcionários são meros funcionários, eles não terão equiparação nem ao controlador, nem serão equiparados à figura de operadores. Então, mais uma vez, o cartório vem aqui para mostrar que ali o negócio é diferenciado. Mas também é o que eu sempre falo, né? Os cartórios já estão para lá de acostumados com essa realidade. Por quê? Porque, seguindo este entendimento, tudo que acontece dentro do cartório é de responsabilidade do delegatário, sempre. Então, quando tivemos essa discussão já era um pouco óbvio, mas enfim, como até, né, no judiciário se instaurou essa polêmica, nos cartórios também tivemos. Então,
esta é uma das figuras onde o controlador é uma pessoa natural e a responsabilidade dele é natural. Bom, como eu disse, a polêmica foi grande, inclusive a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que é o órgão responsável por cuidar, zelar, aplicar, fiscalizar a LGPD em âmbito nacional, trouxe um guia orientativo para falar sobre os agentes de tratamento. Agentes de tratamento, quem são? O controlador, operador, e trouxeram também um pouco sobre o encarregado bem superficialmente, enfim, trouxeram esse guia orientativo onde diz mais sobre quem é controlador, quem não é, e um pouquinho mais sobre essa figura. E como eu disse para vocês, a questão estava tão grande, a polêmica estava tão grande que eles novamente lembraram dos cartórios para bater o martelo e falar: gente, vocês estão doidos aí? Não tem novidade aqui não. Quem se responsabiliza pelo cartório é o delegatário, sempre foi, sempre será, né? Então vamos ver. Então, aqui, ó, nós temos o guia orientativo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, cabe dizer o quê? Que nós estamos no item 2.4, onde ele fala controlador como pessoa natural. Então, não vai ser a pessoa jurídica, se existisse, né, cartório, porque não é, né? Então, eu falo, quem trabalha com extrajudicial sabe que isso não acontece. É sempre o delegatário, é sempre a pessoa natural que recebeu essa questão do poder público, né, por delegação do poder público, né? Então, é uma pessoa natural e eles trouxeram no item 31 aí, ó. É o que ocorre, por exemplo, com empresários individuais, profissionais liberais, como advogados, contadores e médicos, e os responsáveis pelas serventias extrajudiciais. Então, a NPD quis acabar com a polêmica, porque, como eu disse, teve essa polêmica, ainda que nem devesse ter, né? Porque, como nós dissemos, sempre o delegatário, que é o que tem a maior responsabilidade, e com a LGPD não vai ser diferente. E por que é importante a gente saber e entender isso? Como eu falei, voltamos lá para o começo do vídeo, responsabilidade. Por óbvio que os delegatários já estão para lá de acostumados a ter muita responsabilidade, sempre pessoal. Tudo que acontece no cartório é de responsabilidade do delegatário. Eles já estão cansados de saber, né, esse peso para lá de cansados de saber que esta é a realidade. E quando a gente traz isso para a questão da LGPD, temos essa responsabilidade também pessoalmente muito forte, que gera inúmeros fatores que nós vamos trazer aqui em vários vídeos, então acompanhem todos. Vários documentos que são obrigatórios ter, então o cartório, o controlador, como delegatário do cartório, vai ter que produzir diversos documentos. Então hoje nós já temos diversos provimentos locais trazendo alguns documentos específicos em decorrência do que a LGPD traz, que os controladores devam ter. Então, por exemplo, o primeiro provimento que saiu em relação à LGPD foi o provimento de São Paulo, 23 de 2020, salvo engano, não me lembro agora, mas enfim, foi o primeiro que saiu em relação à LGPD. E aí já saíram outros, né? Hoje já temos diversos estados que trouxeram seus provimentos locais e todos embasados no que a Lei Geral de Proteção de Dados fala, né? Então, por exemplo, nós temos controle de fluxo, que é importantíssimo, que vou trazer um vídeo específico falando sobre isso, porque é muito complexo, as pessoas nem imaginam o quão complexo é, né? Fazer um controle de fluxo de fato, como os provimentos locais estão exigindo, que nada mais é do que ter um registro de atividades que a própria Lei Geral de Proteção de Dados traz essa obrigatoriedade, enfim. Então, mais uma vez, gente, sobrou para o delegatário essa super responsabilidade. E hoje a responsabilidade é bem grande, porque, né? Como eu já falei, os maiores repositórios de dados pessoais do Brasil são os cartórios. Muito papel ainda dentro das serventias, então um papel que fique na mesa pode vazar, pode gerar um incidente, né, com um dado pessoal, pode vazar um dado, pode o delegatário ser responsabilizado, enfim, é uma problemática muito grande para o delegatário do cartório. Então, tem que estar com a implementação da LGPD em dia. Então, são diversos fatores que essa nova responsabilização trouxe para o delegatário, que já não tivesse poucos, né? Já são poucas as responsabilidades do delegatário, temos mais essa agora com a LGPD. Então, bom,
é isso. Essa foi a discussão, essa foi o que teve de problemática em relação à figura do controlador, que é sim o delegatário, não é igual aos outros órgãos do poder público, os funcionários não vão se equiparar a controlador, é só o controlador delegatário do cartório notário, né, o oficial, e todos os documentos e a obrigatoriedade, responsabilização que são obrigatórios, nós vamos ver aqui no canal. Então, não perca, acompanhe a gente e até o próximo vídeo.